Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula, né? Agora professor Jerônimo Barros com a disciplina de matemática. Essa aula é uma aula destinada aos alunos do nono ano, assunto circunferência, e vocês podem ver mais sobre esse assunto na página 50 a 60 do livro de vocês, tá bom? Então vamos lá começar. Antes de começar, vamos lá para uma pequena curiosidade, né? Você sabia? A bicicleta é um meio de transporte muito antigo. Apesar dos automóveis terem se tornado o meio mais comum de locomoção nas grandes cidades, a bicicleta ainda possui muitos adeptos. Ge- é, ger- Geralmente, os ciclistas escolhem utilizar a bicicleta porque ela não polui, né, o meio ambiente e porque ao pedalar praticam uma atividade física. Então, alguns de vocês podem estar perguntando, né? Mas Gerando disse que o assunto seria circunferência e está falando sobre bicicleta, né? E eu deixo aí a questão para vocês. Vocês usam bicicleta no seu dia a dia? Que isso tem a ver com matemática, sim, viu? E nós vamos ver. Então, ó, quando nós falamos em matemática, né, na questão de circunferência, nós lembramos aonde? Do pneu, né? No pneu nós encontramos o disco central, né, aqui no meio, pneu, nós temos a questão do aro, né, e dos raios. São esses coisinhas aqui no canto. Então, ó, quando nós falamos em circunferência, circunferência é o quê? Um círculo, né? Onde eu tenho um ponto central e tenho o meu raio, né? Aqui, ó. Isso daqui, ó, é minha circunferência. Aí eu pergunto, percebeu alguma semelhança entre os dois? Né, ó. Eu tenho a questão dos raios, né? Que o raio parte é, do ar aqui, né? Do pneu até um centro, né? Até um ponto no centro do nosso pneu. A mesma coisa nós temos a nossa circunferência aqui, ó. Tá bom? Então vamos lá. A partir de um ponto no plano, o centro, né, a origem da circunferência, um, né, lá do centro, como nós vimos lá da questão do pneu, uma circunferência é uma linha formada por todos os pontos desse plano que estão em uma mesma distância do centro. Ou seja, quando ele fala aqui que a circunferência é uma linha formada por todos os pontos desse plano, ou seja, quando você pensa na questão da bicicleta, são todos aqueles raios, né, que saem lá do centro e vão formar a questão do nosso pneu, né? Então, todos os raios que saem, né, eles vão formar um círculo, tá bom? Ou seja, a circunferência. Pode-se usar um compasso para desenhar uma circunferência. Então, e na matemática, nós gostamos de usar muito o compasso para fazer a questão da circunferência. Por exemplo, se você for fazer uma circunferência de raio 3, de raio 2, aí o compasso é uma boa ferramenta para nós fazermos esse tipo de círculo, tá bom? Todos os segmentos de reta que une o centro a um ponto da circunferência é, é um raio da circunferência. Aí nós vamos ver bem direitinho essa questão de raios da circunferência, tá bom? Aí vamos lá. Alguns dos significados da palavra raio. Quando nós falamos na questão da palavra raio, vem na nossa cabeça, né? Luz intensa e viva, descarga elétrica entre uma nuvem e o solo, né, ocasionando a questão do relâmpago, trovão, né, e segmentos de reta que vai de uma circunferência ou de uma superfície esférica até o centro. Aí eu pergunto aí, ó, qual deles o significado é matemático? Aí eu tenho certeza que todo mundo, né, foi logo aonde? Nessa terceira aqui, não é isso? Tenho certeza.
Todo mundo foi para a questão da terceira, diante do que nós vimos lá em cima, né? Então, o que tem sentido matemático é o segmento de reta que vai de uma circunferência ou de uma superfície esférica até o centro, tá bom? Aí vamos lá. Se nós olharmos essa circunferência aqui, ó, o diâmetro corresponde ao dobro da distância do raio da circunferência. Nós vimos que para ser o raio, ele tem que partir da onde? Do centro, né? Então, colocando o centro mais ou menos aqui, ó, então o meu raio seria a metade dela. Então, quando eu falo diâmetro, ela vai corresponder duas vezes o raio. Ou seja, eu tenho um raio aqui, eu tenho um raio do outro lado. Então, diâmetro, ela é duas vezes o raio, tá joia? Então, isso daqui, ó, toda ela, de uma ponta da circunferência à outra, é chamada de diâmetro. Agora, quando eu falo em raio, então, esse diâmetro, ele é duas vezes o raio, porque eu tenho dois raios e o diâmetro é todo ele, tá bom? Então, tem aí na mente de vocês que diâmetro é igual a duas vezes o raio de uma circunferência. Boa? Aí vamos lá. Você já ouviu falar do diâmetro em outras situações e quais? Aí eu deixo essa perguntinha para vocês aí, tá bom? Já ouviu falar em diâmetro de alguma coisa aí? Aí vocês podem pensar e ter na mente de vocês que vocês estão usando a matemática, tá bom? Então, ó, como eu falei a questão do compasso, então observa a imagem aí, ó. Nós podemos pegar o compasso geralmente tem uma pontinha aqui de grafite e a outra geralmente é um ferrinho ou tipo uma agulhinha aqui. Tem alguns que só tem uma coisinha de apoio mesmo. Então você mede a distância que você quer, por exemplo, quer fazer um círculo de 3 de raio, aí você mede aqui 3. Quer fazer de 5 de raio, você mede aqui 5. Aí feito isso, ó, mediu aqui, ó, aí você só é colocar o compasso bem seguro aqui nessa ponta e essa outra você vai começar a girar em torno desse eixo aqui, ó. No final, quando você der a volta completinha, né, você vai ter o círculo com o raio que você mediu. Por exemplo, se aqui você mediu 3, então todo ele vai ter uma circunferência de raio 3. Ou seja, mediu aqui 3, aqui também vai ser 3, 3, 3, 3, 3. Tá bom? Se você mediu 6 aqui, ó, então vai ser 6, 6, 6, 6, 6. Tudo vai ser 6. Tá bom? Por isso que nós gostamos de usar a questão do compasso para fazer a questão das circunferências. Aí vamos lá. Uma coisinha, você concorda? Como o aro de uma bicicleta lembra uma circunferência, a medida assim obtida pode ser chamada de comprimento da circunferência e ser representada por C. Ou seja, quando eu falo C, eu estou falando em comprimento da circunferência, ou seja, o comprimento desse círculo aqui todinho, comprimento da circunferência desse círculo. Então, quando eu falo nele, você sabia que há um valor comum a todas as circunferências, mesmo as de comprimentos diferentes? Ou seja, há uma medida em comum para essa circunferência aqui, ó, e esse daqui. Ou seja, tem um valor que é o mesmo para esse como para esse. Esse valor, aí nós podemos achar ele dessa forma. Se dividirmos o comprimento, ou seja, o valor de C, da circunferência pelo comprimento do diâmetro, nós sabemos que o diâmetro é duas vezes o raio, né? Então, diâmetro eu posso representar por D ou por 2R. Encontraremos um número irracional chamado de π. Né? Esse π é uma letrinha grega, né? Que o valor dele é de 3,14 aproximadamente. Esse valor é bem grandão, tá bom? Mas nós costumamos usar ele 3,14. Esse valor é encontrado para qualquer tamanho de circunferência, ou seja, não importa qual seja a circunferência, é grande ou pequeno,
é muito grande, esse valor sempre vai ser o mesmo, tá bom? Então, ó, você sabia que o pi é uma letra do alfabeto grego? Eu acabei de falar, né, para vocês. Então, você pode testar isso em casa, mas lembre-se que precisa conhecer o diâmetro da circunferência ou o raio, ou o seu raio. Então, você pode fazer aí com a questão de por exemplo, do pneu de uma moto, de um carro, né? E pegar a questão do comprimento deles, né? Aí, Jean, como é que eu vou fazer isso? Você pode pegar uma corda, medir a, o comprimento da circunferência e ver a questão do raio. Aí você pode usar uma régua, né? E ver se esse valor aí bate, tá bom? Aí vamos lá. Comprimento da circunferência. Como é que eu acho o comprimento da circunferência? Pelo que nós já vimos, né, a partir do que nós já vimos, é possível perceber que há uma outra forma de descobrir o comprimento. Ou seja, eu não preciso de uma corda para passar ao redor de um círculo, né, a pegar uma corda ao redor de um círculo, depois estender essa corda e sair medindo ela, não. Eu posso saber o valor desse círculo simplesmente fazendo o quê? Reduzindo. Por exemplo, se eu sei, né, que se eu pegar o comprimento e dividir pelo diâmetro, que é 2r, né, eu vou encontrar π. Então, eu posso achar esse comprimento fazendo o quê? Pegando esse 2r aqui, ó, e trazendo para cá. Então, o meu comprimento ele é igual a 2r vezes π. Ou seja, eu sabendo o valor de r, eu sei o valor do comprimento, tá bom? Então, essa forma eu posso usar assim, né? 2r vezes π ou 2 vezes π vezes r. Lembrando que isso aqui é vezes, viu? Não tem um sinalzinho, mas sempre quando nós temos um número ou uma variável junto com um número ou outra variável, isso aqui é tudo multiplicação, tá bom? Então vamos lá. Para terminar a nossa aula aqui, ó, nós vamos ver esse exemplo aí. Ó. Determine o comprimento de uma circunferência que tem que tem um raio, né, de 9 centímetros. Então, o raio dele é de 9 centímetros aqui. Ó. Como é que eu vou fazer? Eu não sei a forma do comprimento, então o comprimento é igual a 2πr. Eu sei disso. Então, eu posso fazer o quê? Lembrando que π é igual a 3,14, temos comprimento igual a 2, né? Ó, baixo o 2 aqui, ó. Π vale quanto? 3,14. Coloquei, ó, vezes 3,14 vezes o raio. Quem é o raio? 9. Então, vezes 9. Então, quando eu pegar, ó, e multiplicar tudo, eu tenho que o comprimento é igual a 56,52 centímetros. É claro que algumas questões por exemplo, que não deu o valor de π, ou não quer que você use o valor de π. Aí nesse caso, como é que eu vou resolver? Ou não deu o valor de π, o que é que eu faço? Eu pego, ó, comprimento é igual a 2π vezes o r. Quem é o r? R, né, 9 aqui, que é o raio. Então, nesse caso aqui, eu vou multiplicar 2 vezes 9. Então, 2 vezes 9, 18. Aí eu baixo o π, né? Então fica comprimento é igual a 18 π centímetro, tá bom? Então, ó, questãozinha fácil para vocês. Então, vocês podem fazer desse jeito aqui ou desse outro. Esse outro, geralmente, quando não dá o valor para π, mesmo você sabendo que ele é 3,14, tá bom? Aí você pode deixar ele assim. Ó. Mas geralmente, como você sabe que é 3,14, ou a questão vai lá dizer, aí você resolve dessa forma aqui. Tá bom, pessoal? Então, nossa aula está terminando agora. Né? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, assista o vídeo mais vezes, tá bom?
e depois vão lá em atividades, tarefa, que tem uma tarefa para vocês fazerem, tá joia? Então, bons estudos e até a próxima.